Olá, meu nome é João, eu tenho 25 anos e eu nasci em Voti. Hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história, mais especificamente da minha vida acadêmica. Nela, eu tive 4 professores muito importantes e que me ensinaram muito: Sérgio Buarque de Holanda, Roberto da Mata, Floresta Fernandes e Gessé Souza. O primeiro deles, Sérgio Buarque de Holanda, não Chico Buarque, mas sim o pai dele, me ensinou sobre o jeitinho brasileiro. Não é esse jeitinho que você está pensando, da caipirinha, das praias, que é o que os outros geralmente pensam sobre nós, mas sim sobre a cordialidade do brasileiro. Para explicar melhor, eu vou lhes dar um exemplo. Imagine que você é policial, está lá fazendo o seu trabalho e percebe que o seu pai ultrapassou com o carro no sinal vermelho. O que você faria? Você o prenderia e daria a punição correta, ou sendo seu pai, você apenas o deixaria passar? Agora, imagine que seu amigo assaltou um banco e veio pedir auxílio na sua casa. Você o auxiliaria ou entregaria ele para a polícia? Segundo a Holanda, esse é o jeitinho brasileiro. Amizade e parentesco normalmente estão acima da lei ou do que é eticamente correto. Com o meu professor da mata, eu aprendi a diferença entre a casa e a rua. Na casa, nós temos o amor, respeito, cada um se ajuda. Todos sabemos que existem regras dentro de casa. Já na rua, a ambição reina, a busca por passar a perna no outro, a malandragem, como por exemplo, quando você vai sair sozinho na rua, pela primeira vez, todos te dão várias orientações. O problema então é misturar as relações que temos em casa, na rua, e da rua na casa. Após superarmos isso, teremos um avanço. Jeitinho e o dilema brasileiro. No Brasil, entre o pode e o não pode, encontramos um jeito, que é uma forma de resolução de impasse entre autorizado e proibido. O jeitinho é um modo simpático e desesperado de relacionar em pessoal com o pessoal.
Por exemplo, esse jeitinho definido pelo esforço de conseguir ajustar as leis universais e conveniências pessoais é aplicado à busca de atalhos que aproximem um aplicador da lei daquele que quer burlá-la. Tal por ser do mesmo time, ter um amigo em comum, ter vindo do mesmo lugar, tudo vale para minimizar as regras em seu favor. Assim, podemos perceber o equívoco de usar as relações da casa no lugar da rua. Outra característica lamentável do nosso comportamento e contrário do jeitinho é o modo conflituoso do "você sabe com quem está falando?", que, de acordo com Damata, revela uma preocupação com a posição social e a consciência de todas as regras relativas à manutenção, perda ou ameaças dessa posição, sendo assim utilizada para recorrer a uma autoridade a qual deseja se impor para dizer que o sistema não cabe a ele, indivíduo. Mesmo após a abolição da escravatura que libertou os negros oficialmente, a discriminação e a submissão da população negra aos brancos continuaram na vida cotidiana, embora muitos de fora viam o Brasil como um paraíso onde todos tinham direitos iguais e não havia discriminação. Os negros brasileiros, tendo esquecido a ética sexual original da África e nunca tendo absorvido a ética familiar dos brancos portugueses, no momento em que se viam jogados na cidade grande sem qualificação e sem nenhum tipo de proteção social, terminaram por habitar em cortiços nos grupos, com grupos inteiros, aos quais eram obrigados a conviver sem nenhum tipo de privacidade. O resultado foi que as crianças estavam em contato com a promiscuidade sexual dos adultos, uma vez que relações sexuais eram praticadas à vista de todos. Sem noção de como criar famílias sadias, as mães largavam seus filhos na rua para que outras pessoas mais caridosas cuidassem dele. É óbvio que isso raramente acontecia, e o resultado era mais uma geração perdida. Nesse período, as mulheres eram mais trabalhadoras do que os homens negros, que recusavam-se a trabalhar para viver às custas das mulheres. Por isso, os negros da população paulista ficaram conhecidos como malandros ou vagabundos. Florestan Fernandes demonstra, no entanto, que nem tudo estava perdido. Com o tempo, muitos negros começaram a ter consciência, mais até do que antes, que sem uma ética familiar forte igual a dos brancos, eles jamais conseguiriam modificar sua realidade e combater de maneira eficiente o preconceito. No Brasil, a ideia de uma meritocracia é falsa. É como se fosse uma corrida, onde as pessoas não partem da mesma linha de largada e têm percursos diferentes. A meritocracia funcionaria se todos nós fôssemos socialmente e economicamente iguais, mas não somos. Um jovem que não tem acesso à educação de qualidade e não tem bom exemplo pela família, tendo que cuidar da irmã enquanto a mãe vai trabalhar de doméstica e depois vai fazer bicos para ajudar com as despesas da casa, com certeza vai estar com menos chances de sucesso do que a pessoa que sempre foi incentivada pelo pai engenheiro a estudar. O Brasil lidera a desigualdade de renda e concentração econômica no mundo. 1% da população brasileira concentra metade das riquezas produzidas. Nessas condições, a classe baixa acaba sendo fadada ao fracasso, e por isso marginalizada pelas classes superiores. O que se torna ainda pior quando a própria classe baixa reproduz esse preconceito, fazendo a ideia de ter uma carreira de sucesso ir para segundo plano e tornando a prioridade de uma pessoa da ralé
a ideia de pelo menos não virar bandido ou prostituta. Por isso, a meritocracia brasileira vê um discurso para impedir a ascensão social da ralé, que é cerca de 1/3 da população. 1/3 da população que é invisível às outras classes, a não ser quando for para ser culpada por problemas como crime e violência. Portanto, terminamos esse ano com uma visão totalmente diferente da qual começamos, sobre esse Brasil em que nós nascemos e fomos criados. Agradecemos aos professores que nos guiaram e especialmente ao Sr. Marcelo, que nos guiou nessa busca pelo conhecimento este ano. Porém, conseguimos perceber também o quanto não sabemos e que a nossa busca pelo conhecimento não para por aí.